Mestre Jesus, mais uma vez reunidos em Teu nome e na presença da espiritualidade amiga, queremos agradecer essa oportunidade renovada de todos os domingos estarmos nesta casa abençoada que nos recebe para recebermos o Teu recado, o Teu ensinamento, aquilo que nos deixastes como caminho da verdade, da vida e do amor. Como é bom sabermos que temos você como guia, como amigo, como confidente, atendendo aos nossos anseios, nossas preocupações, nossos momentos de estabilidade. Sabendo da Tua presença constante, nos intuindo, nos ajudando em todos os momentos da nossa vida. E por tudo isso que recebemos, nós só temos a agradecer. Agradecer do fundo do nosso coração ter nos deixado esta doutrina que nos abraça, essa doutrina que nos explica muitas coisas que passamos no mundo terrestre. Obrigado, mestre amigo, por todas essas oportunidades. E fique conosco, agora e sempre. Que assim seja. Bom dia a todos. Que o nosso Mestre Jesus nos abençoe nessa conversa, né? Vai ser uma conversa um bocadinho diferente dos evangelhos que a gente está habituado, porque nós vamos falar do futuro. Me passaram a incumbência de, num texto de Emmanuel, o espírito mentor de Chico, um grande espírito, né? Participante da Pleiade, o espírito de verdade, quer dizer, alguém que sabe o que está falando. A gente vai estar conversando sobre o futuro. Mas aí eu pensei, como é que nós vamos falar sobre o futuro? E eu trouxe 4 escritores. Eu estou me pautando em 4 escritores, não em mim, tá, gente? Porque quando a gente fala de futuro no mundo que a gente está vivendo, como é que fica? Meio desacreditado, né? A gente ouve diariamente as pessoas falando a respeito. Nossa, não acredito mais no ser humano. Não acredito mais nesse mundo, está num caos lá fora. Né? O que a gente carrega na nossa mente diariamente? Um turbilhão de coisas. Então, para que eu possa trazer o texto desses 4 grandes escritores, cada um do seu tempo, para que eles possam contribuir de uma maneira mais sólida, mais consistente, para que a gente realmente visite esse futuro mentalmente, possa acreditar nele mentalmente e possa encontrar nessa capacidade de projetarmos-nos no futuro, fazer do nosso presente um presente diferente. Vocês topam? Vou precisar de vocês, tá? Porque é um exercício mental mesmo. Não adianta eu falar de um texto do futuro, estar aqui lendo algo sobre o futuro, se a gente está carregado do presente. Né? Tem gente aí que está com a mente cheia dos boletos, que vai começar a vencer amanhã. Tem que estar preocupado com o estômago, que daqui a pouco tem que fazer o franguinho ou o molho do almoço, ou tem que ir para a casa da sogra, ou traz uma doença qualquer e veio até aqui buscar um pouco de lenitivo. Quantas preocupações nós temos na mente? Inúmeras, não é verdade? Então nós vamos fazer um exercício imediato, muito rapidinho mesmo, para tentar e para conseguir tirar o nosso presente temporariamente, todas essas coisas que nos preocupam, que ficam na nossa mente, que ficam atrapalhando as nossas ideias novas, que ocupam muito espaço dentro da nossa cabeça, vamos brincar de imaginar que tem algum lugar aqui do lado, aí você vai escolher o lado que você quiser, tá bom?
Enquanto eu falo, você escolhe direito ou esquerdo. Ou quem sabe até na sua frente, mas mais deslocadinho. Não põe muito na frente, não, porque senão atrapalha, né? Põe do ladinho. Se você puder imaginar um recipiente qualquer, fica a teu critério. Imagina qualquer recipiente que você possa ir tirando todo esse presente e dar espaço para aquilo que a gente vai conversar agora. É poderoso esse exercício, tá? Eu tenho um armário daqueles de madeira antiga, que normalmente fica aqui do meu lado direito. Ele se abre magicamente, porque a minha mente é poderosa e ela é mágica. Eu crio aquilo que eu desejo, a realidade que eu quero, e eu vivo a partir disso. Então, eu não sei o que você colocou aí. Talvez uma cesta grande, né, aquelas de vime bem bonita. Coloca algo bem bonito, porque afinal de contas, tudo que você está tirando daqui é seu. Vai voltar para aí depois. Tá bom? Combinado? Deu para fazer? Dá para imaginar esse compartimento aí do lado? Leva o boleto para lá. Leva toda a programação que você tem para agora, depois da palestra, para o lado de lá. Coloca nele tudo que você nesse momento não vai ter necessidade. Fecha os teus olhos alguns segundos, rapidamente. Enquanto você fecha, quem não quiser não tem problema, mas se fechar é mais poderoso. Inspira profunda e serenamente 2 ou 3 vezes. Enquanto você inspira, todo esse material mental ele pode se dirigir de uma maneira muito rápida para esse compartimento. Para essa sacola, para esse armário, para essa gaveta. Seja o que for que você gerou com a tua mente. Simplesmente inspira. E tudo isso que te preocupa, tudo isso que toma o teu tempo, ocupa a tua energia, te gera ansiedade, vai saindo para esse lugar. E você inspira espaço. No futuro, Paulo de Tarso, em Hebreus, ele vai buscar o capítulo 8, versículo 11, e é o nosso primeiro autor. Ele fala assim, no futuro, e não mais ensinará cada um a seu próximo, nem cada um a seu irmão, dizendo, conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior. E a gente emenda rapidamente com Emmanuel, nosso segundo autor. E à medida que a tua mente está vazia, e se ela começar a preencher, inspira, esvazia e volta para o texto. Tá? Eu vou ler pausadamente, porque ele vai projetar na nossa mente as imagens que esse grande Espírito ele deseja que a gente permaneça com elas. Né? Ele diz o seguinte: quando o homem gravar na própria alma os parágrafos luminosos da divina lei, o companheiro, o irmão ao lado, não repreenderá o outro companheiro. O irmão não denunciará outro irmão. Os cárceres cerrarão as suas portas. Os tribunais quedarão em silêncio. Canhões serão convertidos em arados. Homens de arma volverão à sementeira do solo. O ódio será expulso do mundo. As baionetas repousarão. As máquinas não vomitarão chamas para o incêndio ou para a morte, mas cuidarão pacificamente do progresso planetário. A justiça será ultrapassada pelo amor. Os filhos da fé não somente serão justos, mas serão bons, profundamente bons. A prece constituir-se-á de alegria e de louvor, e as casas de oração estarão consagradas ao trabalho sublime da fraternidade suprema. A pregação da lei viverá nos atos e pensamentos de todos, porque o Cordeiro de Deus terá transformado o coração de cada homem em tabernáculo de luz eterna
em que o seu reino divino resplanderá para sempre. O coração de cada um de nós se transformará em tabernáculo de luz eterna. É bom isso? Experimentar uma parte de tudo aquilo que essa imagem, de tudo que essa mensagem projeta sobre nós? Esse é um futuro, esse é o futuro prometido para nós, homens mortais na carne, mas imortais no espírito, que vamos continuar vivendo, vamos continuar lutando, vamos continuar desejando o bem, vamos continuar fazendo o bem, não importa o que aconteça. Né? Essa mensagem nos pede para que a gente não se encharque da realidade que nós estamos vivendo hoje, né? Que é assustadora, parece assustadora. Fala, Maria Emília, não parece, não, ela é assustadora. Né? Valores invertidos, famílias desestruturadas, o senso de família parece que se perdeu em alguns momentos. Sexualidade, então, a gente nem fala, está uma confusão danada. Está uma coisa de doido, né, gente? E quando Emmanuel, quando Paulo de Tarso, eles vêm nos falar a respeito do futuro, não é um futuro tão perto, né? Não é um futuro para amanhã. A maioria de nós, uma boa parte de nós, ainda quer que aconteça como a gente esperava em 2000. Um boom, e no dia seguinte acorda com um mundo maravilhoso. Né? Não é essa a realidade, não é esse, né, o projeto do futuro, mas é a construção de cada um de nós. Nós que nos consideramos, nós que nos fazemos espíritas, praticantes espíritas ou até afeiçoados ao espiritismo, podendo compreender um pouco de todas essas mensagens, podendo compreender principalmente a nossa realidade espiritual, de imortais, de seres que, independente do contexto material, compreendemos que o contexto ele é passageiro, mesmo que ele dure a minha encarnação inteira. Porque tem gente que vai viver a encarnação inteira nesse sofrimento, nessa penúria, nessa dificuldade. E está tudo bem, porque está programado desta forma. E se antes nós imaginávamos que essa programação era feita aleatória, hoje a gente tem certeza que essa programação é feita por nós. Ninguém está na Terra vivenciando a experiência que está vivenciando, boa, ruim, leve ou pesada, sem que tenha contributo pessoal para que isso aconteça. Destino e livre-arbítrio são duas facetas da mesma lei de liberdade que nós estamos inseridos. O destino, como a gente entendia, como algo definido e marcado pelos deuses do além, não existe. O destino existe pautado das nossas escolhas antes de virmos para cá. A gente escolheu tudo isso. Isso é que é destino. Eu escolhi o gênero de prova pelas quais eu passo. Já reparou que tem gente que passa por provas que você nunca passou? E que você passa sempre pela mesma prova que você já está cansado de passar? A gente só escolhe duas coisas antes de vir para cá e que definem o nosso destino. As provas pelas quais nós vamos passar e a morte, o gênero de morte que nós vamos ter. Com isso, quando encarnamos, temos a liberdade, o livre-arbítrio de lidar com tudo isso que é pré-definido, alterando isso tudo, esse pacote chamado destino, para mais, para melhor ou para pior. É onde entra o nosso livre-arbítrio. Nós não somos marionetes do destino. O destino é algo que nós mesmos geramos. E esse futuro, somos nós que vamos gerar. E aí eu vou ler novamente, vou me apoiar no texto de um espírito que eu gosto muito, Divaldo Franco é quem o trouxe para nós a primeira vez, mas eu já tinha lido Rabindranath Tagore
antes de mensagens mediúnicas. Eu já tinha lido um poema dele, né? Já tinha tido oportunidade e sempre gostei muito. E quando eu li Realidade Distante, que fala desse futuro através da poesia de Tagore, me tocou profundamente. E quando eu estava preparando ontem, eu falei, essa mensagem é algo que me marcou tanto. E é por isso que eu pedi para vocês fecharem os olhos, porque essa mensagem de olhos fechados é outra coisa. Se você não fechar os olhos, só abre o teu coração, abre os teus ouvidos, porque ele diz uma coisa, ele diz a mesma coisa que Emmanuel, né? Só que de uma maneira poética. Ele diz o seguinte: Realidade Distante é uma mensagem que está no livro Estesia, psicografado por Divaldo Franco. É bem legal porque tem uma história. O Divaldo psicografou, não conhecia o fulano, não sabia se era verdade ou não, ele é muito novo nisso. E um dia ele foi para o Chico, que eles travavam conhecimento, e o Chico psicografou uma mensagem e entregou para ele. Sem ele dizer ao Chico que ele estava psicografando e já tinha uma obra completa do Tagore, o Chico lança a mão de uma mensagem do próprio Espírito Tagore, e que é a abertura do livro, né? Essas coisas da mediunidade, bem bonito. 1958 foi a mensagem do Chico, 1985 esse livro veio para as nossas mãos. Sonhei que sonhava. Sonha junto com Tagore, respira fundo, deixa a tua mente caminhar na página escrita por esse Espírito e pela luminosidade dessa mensagem. Sonhei que sonhava. Tudo era então risonho e doce encantamento, onde a dor e o sofrimento, a tristeza e a maldade se diluíam, quais bolhas de sabão ao sabor do vento em primavera cantarolante. Os rios encaixoeirados douravam-se sobre os raios de permanente luz, e os homens, em bandos gárrulos, exaltavam o amor. Havia em toda parte a fraternidade sem suspeita e o serviço sem remuneração. A poesia do bem recitava os versos de enternecimento com que todas as criaturas melhor se entendiam e se completavam. Recordei-me da guerra e do ódio, das pestes, dos suplícios, mas ninguém me pôde responder quando interroguei os felizes habitantes daquele paraíso. Todos eram jovens e sábios, com a idade dos tempos vencidos, além dos tempos a vencer. Nem sombra, nem mácula encontrei em parte alguma, e dei-me conta de que as claridades que fulguravam em todo lugar nasciam em toda parte, sem extinguir-se em noite de triunfo mentiroso. Sonhei que sonhava com o porvir, quando o carro do Rei da Juventude e da Paz rasgará a estrada do infinito no rumo do sem-fim. Amado Rei por quem anelo, sempre sonhei contigo, porém, hoje sonhei que sonhava. A realidade chegou e despertou-me, dizendo-me em canção de esperança: ama e aguarda. Amanhã já não sonharás, porque o teu sonho já será. Sentiram? É lindo, não é? Não é utopia, não é sonho, é uma realidade distante, que não vai chegar de forma mágica, mas vai chegar com o contributo de cada um de nós. Porque cada um de nós que já se encontra nesse ambiente sabe do esforço que faz, sabe da luta que vem enfrentando para continuar íntegro, digno, para continuar fazendo bem, para continuar trabalhando com a tolerância, com o respeito ao ser humano, apesar de. Estou mentindo? Ou vocês se encontram nesse grande círculo de pessoas que realmente querem um mundo melhor? A gente quer um mundo melhor.
Às vezes a gente não sabe o que fazer para esse mundo melhor. A gente acorda com a angústia da segunda-feira, porque o domingo ainda tudo bem, né? A gente dá uma disfarçada, a gente dorme até um pouquinho mais tarde, a gente não enfrenta as questões diárias, a gente dá uma folga. Ainda bem que tem, né? Domingo, sábado. Às vezes, até que tem ano novo, né? Que a gente vira a página de um ano, mas continua tudo igual no dia seguinte. Mas é necessário que a gente tenha, né, esses momentos que marcam o tempo e o espaço do planeta Terra para a gente ganhar fôlego e poder realmente acreditar e confiar. A doutrina espírita, ela é uma doutrina de esperança. Ela traz consolo para todas as nossas lágrimas e ela traz a esperança. A mesma esperança que o Cristo trouxe naquela época, que a gente fica imaginando, se a coisa está braba hoje, brinca não, hein? Quem era o homem há um pouco mais de 2000 anos, quando ele esteve aqui conosco. Se ele, alguns de nós dizem, se Jesus encarnasse de novo, ele não seria crucificado, não. A gente tem um pouco mais de obras terrorísticas e de imaginações pérfidas para poder, né? Quando eu falo, é o homem que ainda habita o planeta Terra. Se nós já nos sentimos um pouco mais distanciados disso, porque já conseguimos elaborar intimamente muitas questões, aquilo que nos agradava ontem não agrada mais, aquilo que entretia a nossa mente, o nosso coração há alguns anos, não faz mais sentido, porque isso indica evolução. Né? Que nós olhemos para os companheiros que estão um bocadinho só mais atrasados, com esse olhar de compaixão que o Pai, através do Cristo, nos ensinou a ter. Né? Que a gente segure a língua, o pensamento e o coração quando a gente quiser falar mal mesmo, quando a gente quiser criticar, julgar e até mesmo condenar todo e qualquer irmão que não esteja dentro dessa faixa de vibração. Mas que a gente também volte o olhar para a galera grande que tem, igual a mim, igual a você, que em pleno domingo não está lá fora. Não está dormindo ainda porque voltou da balada às 4h30 da manhã, encharcado de droga, de álcool, de outras coisas, de um sexo desregrado ou coisa parecida. A gente está aqui, né? A gente está aqui procurando a melhora, a gente está aqui procurando se renovar. E essas mensagens, elas reforçam aquilo que algumas vezes a gente esqueceu. Né? Acho muito lindo a penúltima frase dessa poesia de Tagore, quando alguém o desperta com aquela frase e ele só ouve o sussurro, provavelmente, do seu anjo protetor. Ama, o que mais ele fala? Ama e aguarda. Amar é tão simples, né? Mas é tão complicado. Vocês percebem que a diretriz é muito simples. É só amar. Mas a trajetória para aprender a amar é complexa. Primeiro que nós nos distanciamos de nós mesmos e não nos amamos. A gente ainda vive numa dinâmica de relacionamentos onde, para eu me encontrar, para eu me sentir amado e sendo amado, eu tenho que amar muito o outro de uma maneira muito equivocada. Eu me deixo para poder atender às expectativas do outro. Gero doenças emocionais, psicológicas e até mais delicadas. Por quê? Porque eu esqueço de mim. Né? Tem outros que pensam tanto em si que esquecem do outro. Porque não é uma coisa só e nem a outra só. É um aprender, né? Então, assim, amar é simples. O verbo ame. Ame e aguarda. Agora, a trajetória, realizar o amor nas suas mais variadas vertentes, né? Desde o perdão a quem me ofende, porque se nós formos observar, a grande questão humana hoje, do ponto de vista psicológico e emocional, é a falta de perdão. Estou generalizando, né? É lógico que é muito amplo, mas se você fala perdão, perdão a mim.
Tem gente que não se perdoa, não precisa nem de inimigo fora, basta ele sozinho. Não se perdoa. Primeiro porque não devia ter feito o que fez. Isso foi há 50 anos atrás e a pessoa está ali ainda. Ou porque ele devia ter feito e não fez. Fica lá, se chamando de um tolo. Quem é que não fez isso ainda? Quem é que não faz isso ainda? Hã? E por que nós não fazemos isso conosco? A gente não aprende a se perdoar, a se colocar no lugar de aprendiz da vida. Alguém que vai errar, alguém que vai acertar, alguém que vai cair, vai levantar e vai correr, vai fazer tudo. Como é que eu posso ver o outro? Meu nível de julgamento ao outro é tão mais acirrado quanto o que eu faço por mim. Né? Quando a gente lê essas páginas, a gente fala, nossa, tem jeito. Se tem uma crença que eu aprendi com a doutrina, é essa. Tem jeito. Eu não sei o que você está vivendo nesse exato momento. A gente não sabe o drama íntimo, né, de cada um. Uma coisa a gente tem certeza. Tem jeito. Mas, Maria Emília, você não conhece a minha situação. Não, não conheço, mas eu sei que tem jeito. Você pode até não saber que jeito tem. Eu também posso também não saber que jeito tem. Mas tem jeito. Quem é que está no comando disso tudo? Quem é que está no comando das nossas vidas no sentido de assoprar para que a gente siga adiante? Às vezes esse assopro é meio arranhado, né? Às vezes esse assopro é meio dolorido. Mas é um empurrão que a própria vida dá em nome dos grandes espíritos que trabalham para Jesus, para nos conduzir a esse lugar. E aí eu vou para o quarto autor, que na verdade não é um único autor. Então nós tivemos Paulo de Tarso falando aos hebreus, nós tivemos Emmanuel nos trazendo uma reflexão profunda a respeito de lá no futuro nós seremos assim, Tagore com a sua poesia maravilhosa, e a gente tem agora uma pleiade de espíritos, o Espírito da Verdade, que na verdade em alguns momentos é o próprio Cristo, em outros momentos é essa pleiade, né, essa reunião de espíritos superiores que falam através de médiuns e nos deixam esse legado chamado doutrina espírita. No Evangelho segundo o Espiritismo, onde nós temos a instrução dos espíritos, né, uma parte em que todas as mensagens que estão ali inseridas são mensagens mediúnicas que vieram através de médiums, né? Nós encontramos no capítulo 3, que vai falar das diversas moradas da casa do Pai, que vai tocar num dos pontos básicos da doutrina, que é entender a vida como um contínuo. Já nascemos, né, já vivemos antes, nascemos na Terra, morremos nela e continuamos. A nossa vida é muito mais do que essa existência física e material. A existência física e material, ela pode ter uma infinidade de quantidade. Eu posso ter inúmeras encarnações, até que o processo de perfeição se faça em mim através dessa própria construção pessoal. E eles trazem, nesse capítulo, instruções sobre a qualificação dos mundos. Aqui na vida a gente tem gente ruim, do ponto de vista comportamental, tem gente muito ruim, maléfica mesmo. Tem índole má. Você tem aquele que tem a índole má e um pouquinho de bem aparecendo, você tem aquele outro que é mais ou menos, tem aquele que é neutro, tem aquele que começa a fazer o bem, tem uma gradação. Né? E tem aquele sujeito que é só o bem inteiro. A gente tem uma gradação de seres humanos. E Allan Kardec, junto com a espiritualidade, com esses espíritos, fizeram uma gradação de mundos, de moradas, de escolas nas quais nós vamos passar uma hora. Nós já passamos pelo mundo primitivo, aquele mundo em que a gente realmente era das cavernas. Né? A gente não tinha essas feições maravilhosas que a gente tem agora. Nós estamos, segundo essa classificação, no mundo, na segunda posição de provas e expiações, partindo para a terceira posição. Epa, nós estamos crescendo. Não é todo mundo, mas uma galera boa está indo, está caminhando, está fazendo a trajetória e nós vamos chegar nesse lugar em breve, chamado regeneração. E existem mundos felizes, que é a outra gradação, aonde as duas mensagens anteriores retratam cada autor do seu jeito. E a espiritualidade, ela retrata de um jeito mais objetivo,
que a doutrina traz com essa clareza e objetividade. Item 9 e item 10 do capítulo 3, não é um espírito só, é uma pleiade, é a reunião do conceito de vários espíritos. Kardec faz essa observação. Ele fala o seguinte, essa é um pouquinho mais longa, mas vale a pena a gente ler na íntegra. Alguns de vocês nunca leram. Nos mundos que chegaram a esse grau superior, as condições de vida moral e material, fisicamente e internamente, são muitíssimos diversas da vida na Terra. Como por toda parte a forma corpórea ainda é sempre a humana, mas embelezada, aperfeiçoada em tudo e, sobretudo, purificada. O corpo não tem nada de materialidade terrestre e não está, consequentemente, sujeito às necessidades. Então, uma coisa que eu ouvi do Haroldo Dutra uma vez, que é um expositor da doutrina fantástico, ele falava assim, você quer ver se você é inferior ou superior? Pergunta se você tem intestino. Falou das necessidades aqui, né? Necessidades fisiológicas. Então, nesse mundo não tem, você não está sujeito às necessidades. Provavelmente não tem intestino lá, gente. Olha que bênção. Não é não? Aquele que tem o constipado, aquele que tem o solto, ou aquele que não quer todos os dias, né? Dizem que barulho, é que o mal faz barulho e a inferioridade traz cheiro. Duro isso, né? Mas faz um sentido doido, louco mesmo. Né? Então, nós não estaremos sujeitos às necessidades, nem às doenças, ou deteriorações que a predominância da matéria provoca. Né? O corpo é material, mas é uma outra qualidade de matéria. Mais apurados, os nossos sentidos são aptos a percepções que, neste mundo, a grosseria da matéria nos obsta. Né? A gente não consegue ver. A leveza específica do corpo permite locomoção rápida e fácil. Olha que delícia, nada de Uber, de táxi e de trânsito. Você vai deixar de se arrastar penosamente pelo solo. Eu adoro essa parte, gente. Não sei vocês, mas esse mundo é o mundo que eu quero viver. Demore o que demorar. É gostoso isso, né? Então, olha só, você não vai mais se arrastar pelo solo. Bater os pés no chão. Você vai deslizar. Olha que delícia. Você vai deslizar. Quando a gente vê esse pessoal com patins, quando ele é hábil nos patins, dá inveja, não dá? Fulano vai longe. Imagina a gente sem patins indo longe. Mas isso não é só. Aqueles de nós com um pouquinho mais de conhecimento das leis do universo vão planar na atmosfera. Gente, quando você vê uma gaivota planando, você fala, sou eu no futuro. Né? Parece meio bobo, ilusório. Não é, gente. Somos nós, espíritos imortais, constituídos de uma outra realidade física e de uma outra realidade moral íntima. Né? E aí, assim, tudo isso sem fazer esforço, além do esforço da própria vontade. Então, vontade é uma força hercúlea nossa. Às vezes a gente não faz o que quer porque a vontade, tá piquititica. Quando a vontade é firme e determinante, a gente move montanhas. Os homens conservam a seu grado os traços das suas passadas migrações, se quiser, e se mostram aos seus amigos tais quais eles os conheceram. Porém, todos os homens irradiam uma luz divina, transfigurados pelas impressões interiores, sempre elevadas. Né? Tem gente assim na Terra que a gente já vê assim como um preâmbulo do que a gente vai ter nesse mundo. Tem gente que você fala, nossa, quanta luz. Você sente a vibração. Né? Em lugar de semblante descorado, a gente vai para o sol para descorar menos, abatido pelos sofrimentos, nós trazemos marcas do sofrimento. Eu morei 16 anos no Nordeste. Quando a gente vai para o interior e para o sertão da Bahia, é muito difícil de ver. Né? As pessoas com 35 anos, mais velhas do que eu fisicamente falando. Um semblante, eu tenho 66, não tenho vergonha de dizer. E mulheres
com 35, 38 anos, extremamente acabadas do ponto de vista físico, né? Moral provavelmente também. E a gente vê o quanto a vida física material que nós vivemos, ela é dessa maneira, né? A inteligência e a vida cintilam com fulgor que os pintores estão figurados no nimbo ou aureolado de santos. Então, quando a gente vê os quadros, aquela auréolas, né, beatífica, é o que ele fala, todos nós estaremos assim. Isenta de cuidados e angústias, a gente não vai precisar ficar se preocupando, não tem aquela angústia da segunda-feira, amanhã vai tudo de novo, né? A vida é proporcionalmente muito mais longa do que na Terra. Júpiter, a gente tem a informação de que a encarnação dura basicamente 500 anos dos nossos, né? Porque essa referência é só nossa, mas dura mais ou menos esse tempo. Por quê? Porque ela não é penosa. E a morte, que é um aspecto difícil para nós, né? Ela não acarreta os horrores da decomposição e nem o medo que nós temos, porque ela realmente é considerada como aquilo que a gente está aprendendo agora, uma grande transformação. A continuidade da vida que vai se expressar de uma forma mais sutil, né? A gente vai reencontrar membros da família que nos aguardam do lado de lá. Vai ter que deixar um pouquinho do lado de cá, mas essa compreensão é maior. Durante a vida, a alma, já não tendo a constrangi-la, a matéria compacta, se expande e goza de uma lucidez que a coloca em estado quase permanente de emancipação. Aquele desdobramento, né? Aquela condição da gente entrar e perceber tudo ao nosso redor. E lhe consente a livre transmissão do pensamento. Aí a gente tem que estar bem legal moralmente, né? Porque senão vai ver que eu leio o teu pensamento e você lê o meu, né? E é isso. A gente não vai ter preocupação. Hoje, se tiver telepatia aqui, está todo mundo danado, né? Porque quer queira, quer não, no bastidor da mente, o que é que corre? Eu estou aqui, mas no bastidor da mente, nossa, quanta besteira a gente pensa, né? Nesses mundos venturosos, as relações sempre amistosas entre os povos jamais são perturbadas pela ambição da parte de qualquer um deles. Nenhum deles escraviza o seu vizinho, nem pela guerra que daí decorre. Então não tem guerra, não tem essa coisa de briga, né? Não há senhores, não tem escravos, não tem privilegiados pelo nascimento. A superioridade é moral e intelectual. E é essa superioridade que estabelece diferença entre as condições e dá supremacia. Então a gente olha para o outro e reconhece a autoridade, tanto moral quanto intelectual. A gente não reconhece a qualidade e o tamanho da lista dos seus diplomas. Eles não servem nada, né? Aqui é importante, aqui faz um papel na sociedade, mas lá não. A autoridade merece o respeito de todos, porque somente ao mérito é conferida e se exerce sempre com justiça. Ninguém é tirano, né? Aqui a gente tem quem está na supremacia do poder, normalmente com tirania, característico da nossa qualidade. Não é da dele não, viu, gente? É da nossa. Porque talvez se nós estivéssemos num estágio um bocadinho diferente, estivéssemos ali, faríamos igual ou quiçá até pior. Né? Porque a qualidade de todos nós que moramos no planeta Terra. Essa qualidade do planeta Terra, ela altera à medida que a parcela mais significativa do nosso planeta permanece na vontade, no desejo, na pretensão do bem. Aí o mal não consegue se instalar. E é isso que é o start para o nosso mundo de regeneração. Os outros irmãos que não acompanham essa vibração diferenciada vão para as outras escolas do universo, vão para os outros mundos, né? Lá nesse mundo superior, todos os sentimentos delicados e elevados da natureza humana se acham ainda mais engrandecidos e purificados. Se a gente fica consternado com um ato de solidariedade, imagina do lado de lá, nesse lugar, né? Nesse outro ambiente.
Desconhecemos os ódios, os mesquinhos ciúmes, as baixas cobiças da inveja. Um laço de amor e fraternidade vai prendendo todos os outros homens, ajudando sempre os mais fracos. Os mais fortes têm essa obrigação. Possuem bens em maior ou menor quantidade, conforme os tenham adquirido, mais ou menos por meio da inteligência. Ninguém, todavia, sofre por lhe faltar o necessário, uma vez que ninguém se acha em expiação. Numa palavra, e encerrando, o mal nesse mundo não existe. Sonhei que sonhava, é lá que eu quero estar, e vocês? E a frase final de Tagore: se você não souber o que fazer, tiver num turbilhão absurdo, né, de dificuldade, o mundo lá fora estiver tomando todos os seus sentidos, fecha os olhos, respira fundo, ama na maior proporção que você pode amar, ama e aguarda. Que Deus nos abençoe, que a gente se encontre nesse futuro, talvez um pouco distante, mas completamente real para nós que conhecemos a nossa qualidade de espírito imortal. Muito obrigada. Vamos fechar os nossos olhos, impregnados pelas imagens, pela leveza, pela profundidade de todos esses ensinamentos que nos chegam de uma forma programada pelo Cristo, no tempo hábil, no tempo certo em que cada um de nós tem capacidade de se deixar tocar nas fibras mais íntimas. Respire profunda e serenamente e entre nesse clima de amor que a espiritualidade que aqui nos acompanha reserva para cada um de nós. É o momento do refazer, do reorganizar. E quantas bênçãos nos cercam diariamente. E como somos gratos, Senhor, por todas essas bênçãos. A inteligência, o raciocínio, o corpo físico tão perfeito, a casa, o lar, os amigos, os familiares queridos, aqueles que amamos tanto, que dão força e suporte para enfrentarmos essa jornada. Agradecemos também, Senhor, pelas dificuldades, porque hoje as compreendemos de uma forma bem diferente. Como são elas que tiram de nós as nossas potencialidades, transformando tudo isso em capacidade de amar, de respeitar, porque queremos esse mundo distante, Senhor, mas que o Senhor já projeta sobre as nossas mentes para que possamos nos preencher disso, dessa esperança, desse amor que pode inundar a nossa mente, o nosso coração, impregnando as nossas atitudes nesse mundo tão difícil, tão duro, mas que é possível se fazer diferente. Dai-nos força, Senhor. Dai-nos compreensão. Dai-nos a certeza de que vocês estão do nosso lado constantemente para que não venhamos a desistir dessa jornada. Mas que o teu verbo lindo, profundo, sempre toque em todo o nosso ser. Ama. Ama e segue. Ama, confia e vai avante. Me ensina, Senhor, a amar. E hoje, nesse momento, cuja emoção transborda a minha alma, eu só posso te dizer, Senhor, muito obrigada. Obrigada por tudo. Que assim seja.